Aleluia, louvado seja Deus, amém. Glórias a Deus, que bom que você está aqui. Bem, eu gostaria só de dar uma ênfase na questão do nosso jejum. Projeta para mim Marcos capítulo 2, verso 18, por favor, rapidamente. Diz assim: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus, Jesus, discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Veja, o noivo aqui, a Bíblia diz que nós somos amigos do noivo, e a festa do noivo, a festa de casamento, na festa de casamento você não jejua, você come bolo, não toma refrigerante, estou brincando, toma refrigerante, amém? Come torta, amém? Churrasco, você participa de tudo, amém? Então, você não jejua na festa. Bem, Jesus segue dizendo então, verso ainda 19, durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Esse noivo é Jesus, a noiva somos nós, é você, amém? Verso 20, dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e neste tempo jejuarão. Quando é que jejuarão? Quando o noivo for tirado. Jesus habita em você pelo Espírito Santo, Ele nunca vai te deixar, mas em pessoa Ele está nos céus, e o Deus Espírito Santo está em você. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que, às vezes, vai parecer que Deus está lá no céu e deixou você sozinho aqui. Já passou por isso? Por momentos que parece que Deus não te ouve, que você não sente mais a chama da intensidade do Espírito Santo, que os seus pensamentos são mais mundanos do que celestiais, você está com uma vontade de conhecer e fazer algumas coisas erradas. Isso está em você. Parece que o noivo foi embora. A alegria da presença do noivo não existe mais. Se você não passou por isso, vai passar, porque faz parte. Ele disse que haverá dias em que o noivo será tirado. Aqueles que não têm raízes, disse Jesus, vão embora. Eles falam, eu tentei, é verdade. Eles começam cheios de alegria, porque tem a presença do noivo. Mas às vezes o noivo vira a rua e não aparece mais. E como os discípulos, quando Jesus ressuscitou, eles não sabiam o que fazer. Pedro disse, eu vou pescar. E os outros disseram, nós vamos com você. Afinal, e agora? O que nós vamos fazer? Percebe esse momento? Alguém já passou por isso? Já se identificou com isso? Faz parte, vaso de barro. Faz parte. Você fala, Deus, onde estás? E parece que Ele não está em nenhum lugar. Bem, aí Jesus disse que quando você tiver isso, jejue. Porque o noivo volta. Entendeu? Então, se você quer presença de Deus, se você quer acender a chama, se você perdeu a paixão, o brilho, se um dia você teve vários sonhos e eles foram roubados, foram enterrados, faça um jejum, que o Espírito Santo vai ressuscitar essas sementes. Amém? Elas estão enterradas, por assim dizer, mas estão diante de Deus. Então, jejum é uma das expressões mais poderosas de adoração. Sabia disso? Alguns pensam que é um sacrifício imenso. Não vou dizer que não seja para o corpo. Nosso desafio é uma refeição. Das 7 que você faz. Das 3 principais, esse é o desafio, Daniel. Tire uma. Esse é o desafio. Pastor, eu não posso tirar. Tire uma bala, tira Coca-Cola. Tira alguma coisa. Mas quando você tirar, dedique aquele tempo para o Senhor. Então nós escrevemos, pela graça do Senhor, um livro focado só nesse assunto. Então, por exemplo, você está jejuando lá um período, pega o livro, vai ler, vai meditar, pede para o Espírito falar com você, vai orar. Porque se você não acrescenta palavra com presença, não existe vida. Amém? Vida é resultado de presença mais palavra liberada. Amém? Não perca esse princípio. Esse princípio é fundamental na sua vida, irmão. A vitória é mais fácil do que você imagina. Ela já foi ganha. Nós apenas nos posicionamos nela.
Amém? Você joga só para inglês ver. Sabe quando aquele time que você torce já ganhou? Ele só fica chutando bola, fazendo outro time de bobinho. Porque ele já ganhou, mesmo que empate, mesmo que tome gol, já ganhou. O campeonato já é dele. É assim, você entra para jogar, mas já ganhou. O troféu já é seu, você é campeão já. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus já venceu, você só entra para jogar na posição que Ele quer. Amém? Então, quando você tem presença, você tem paixão, você quer correr para a igreja, você quer fazer as coisas de Deus. Quando você perde a paixão, você pensa no mundo. Os problemas são maiores. Então, olha o jejum. Jesus disse isso. Olha só o que ele segue dizendo, verso 21. Dias virão, contudo, vou repetir, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. 21 agora. Desculpe. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Você é o odre e o vinho é o mover do Espírito. Do contrário, o vinho romperá os odres e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Então, o odre é aquele receptáculo de couro. E com o passar do tempo, ele resseca e racha. E o líquido, no caso aqui, o vinho, se perde. Então Jesus falou, olha, se você quer receber o que Deus programou para você nesses dias que estão vindo, amém? Você crê que algo de Deus, um sobrenatural de Deus, uma nova dimensão, que nós vamos cruzar o Jordão, vamos entrar na posse da nossa herança. Nós temos profetizado diante do Senhor, 2020 é o ano da porção dobrada, é a herança dos primogênitos, é nossa, não vamos abrir mão pela fé, amém? Então o jejum, o que ele faz? O jejum prepara você para receber, amém? Então encare o jejum assim, por menor que ele seja, siga o Espírito de Deus, mas é um desafio. Se o Espírito fala, pastor, vou jejuar 3 dias a líquidos, siga o Espírito, é verdade, siga o Espírito, porque quando você segue o Espírito, Ele sabe o que está vindo, só Ele pode te posicionar na hora certa, no lugar certo, para a chuva dos céus cair sobre você, amém? Então o desafio é toda igreja, porque a nossa unidade é mais Jesus, é mais sobrenatural, amém? Glórias a Deus. Também nós fizemos, eu falei rapidamente, o cartãozinho, ficou muito jóia, um cartãozinho prático, você pode colocar de maneira prática em qualquer aí lugar. E espero que você tenha pegado, que distribuíram para você, preencha, porque a fé precisa de uma visão das estrelas, entendeu? Então, no lugar mais comum para você, tenha isso diante de você. Vencedores são norteados por metas. Ouviu, irmão? Paulo disse, não vivo sem metas. Se eu perguntar para você, qual é o seu alvo? O que você quer receber? Há uma bênção de Deus, 50 centavos. Você não tinha, eu já vou te abençoar. Vai embora, está abençoado. Poxa, pastor, isso não é bênção. Por que não? Você falou que qualquer bênção serve. Amém? Mas se você sabe o que você quer em Deus, numa palavra de promessa, acredite, lembre-se, a fé é a certeza do que você espera. O que você espera, você vai colocar aqui. E os seus olhos vão enxergar, e você vai ter uma visão da coisa acontecendo. Por exemplo, você pode pôr o dom, que eu amo e pus, esse é um dos meus, o dom da fé. O dom da fé, não posso entrar na mensagem. Eu vou deixar para a mensagem isso aí. Ok, a mensagem, eu vou pregar mesmo. Jesus amado, aleluia. Bom, você vê os dons, se você não sabe, procura alguém que já fez uma maturidade no Espírito, ele vai te explicar quem são, o que fazem os dons espirituais. Amém? Qual milagre que você deseja alcançar? Que Deus abençoe minha família. Irmãos, pedidos genéricos têm respostas genéricas. Sua família acordou respirando bem, é uma bênção. Amém? O mundo é mau, mas você pode falar, Senhor, é isso e isso, segundo a tua palavra. Encontre algo na palavra que te garanta que Deus quer fazer e põe aqui, amém? Bem, e alvos de salvação, você tem que orar pelas pessoas que você quer ver salvas, quebrar o poder do diabo sobre elas, e todo o sobrenatural de Deus, na Bíblia, sempre produziu conversões, amém? Então, eu estava lendo com os pastores, quando nós oramos,
Nós oramos às 7 horas pelo aplicativo Zoom. E aí eu falei, olha, algo interessante. Nós estávamos orando Atos e eu percebi que a unidade de multiplicação da igreja é 1000. Então, primeira palavra, 3.000. Segunda palavra, 2.000. A unidade de Deus é milhar. Então eu falei, irmãos, nós vamos aceitar o desafio aqui para as igrejas, não importa o tamanho, o menor virá a ser 1000. Todas as igrejas locais, 1000 membros, discípulos de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Não há impossíveis para quem crê, disse Jesus. Amém. Aleluia, glórias a Deus. Então, milhares, vamos espalhar segundo o propósito do Senhor. Mas essa palavra é importante para você compreender o poder que o Senhor colocou no jejum. O jejum também é uma arma de guerra que desfaz as obras do diabo. O jejum não muda Deus, porque Deus é o mesmo sempre. Mas o jejum muda as circunstâncias. Amém? Então faça isso. Se você, eu estava orando, o Espírito Santo, eu creio que Ele me disse isso. Se você tem um alvo financeiro, se você quer um sobrenatural financeiro, o Espírito me falou para falar para vocês, coloque uma semente nas mãos de Deus todos os dias do jejum, 21 sementes. Por que 21, pastor? Nada é à toa, nós não fazemos porque achamos bonito, tudo tem respaldo bíblico. 21 é o número, é o ciclo na Bíblia de 7, 3, 7, 3 é completo, 7 também, 21 para derrubar fortalezas, principados, para aquilo que ainda não aconteceu, aconteça. Amém? Então você tem que ter um entendimento certo. Por favor, isso é tão vital. E nós vamos a meio-dia liberar uma live. Eu vou fazer uma live. Amanhã eu vou fazer ao vivo. Pois eu passo o endereço lá no meu Instagram, vou fazer de casa, mas eu vou ministrar 5 minutos e orar com vocês. Amém? Se você não segue seu pastor, lá siga. Amém? Porque isso é uma bênção, porque o evangelho está sendo expandido. Hoje nós vivemos nos meios digitais. Pastora Rosana também, aleluia, ela faz lá uma produção, a Raquel ajuda demais, fica uma coisa mais linda. Mas o meu vai assim mesmo, hoje sou eu aqui, aleluia. Mas eu vou pedir uma ajuda, aleluia, para os irmãos. Mas amém? Em nome de Jesus. Então, meio-dia é o horário, né, que eu acredito que é um horário assim de intervalo para quem trabalha, para você parar, receber a palavra. E eu quero que você também reproduza isso, 21 dias de clamor. Nós precisamos colocar o coração e intensidade nisso, amém? Não vamos fazer de qualquer maneira. Esse é o ano da nossa herança. Há algo que Deus tem para você. Creia que as sementes germinarão e darão frutos. O ano não acabou. Amém. Amém? Aleluia. Bem, nós temos vários horários de oração pelo aplicativo Zoom. Você que está aqui, de repente gostaria de orar às 7 da manhã. Os nossos líderes orem, vão continuar orando. Nós temos às 15 pelo Zoom, também vão continuar orando. E mais essa inserção a meio-dia, e mais o devocional Orvalho do Céu, favor imerecido, Orvalho da manhã, mas vem do céu, aleluia, é da manhã, vem do céu, aleluia, amém. E a pastora Rosana sempre tem uma palavra também em 10 minutos, nem isso, 7 minutos também, que vai refrigerar o seu coração, amém. Incentivo muitas irmãs a receberem essas palavras de graça para todo mundo, mas é importante o Espírito, amém, de cada uma receber também a palavra do Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria de chamar aqui os pastores e vamos, em nome de Jesus, eu queria orar para que cada palavra desse livro seja um liberar de vida dentro do coração de cada um que lê, e vamos disparar o nosso jejum. Amém? 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 Amém. Só está você aqui hoje? Aleluia. Pode subir, o Edson aqui está comigo, os irmãos estão na minha equipe diretamente, aleluia, amém. Pastor Almir está por aí também, aleluia, em nome de Jesus, aleluia. Eu queria pedir para o Senhor que nesses 21 dias, como nenhum outro período de jejum que nós fizemos no passado, esse o Senhor nos dê, por sua graça e bondade, um novo nível de sobrenatural de Deus, amém. Amém? Eu já venho pregando isso, nem sei quantos domingos. E eu não vou abrir mão até experimentar mais. Nós temos ouvido milagres de Deus poderosos, amém? Não só aqui
Nossas igrejas, pessoas sendo curadas assim, de receber um testemunho de um irmão que estava com uma fissura aqui do lado, que vazava constantemente. No culto, horário por ele, ela fechou na hora. Amém? Curado na hora. E hoje também, milagres do Espírito vão acontecer aqui. Nós oramos hoje de manhã, eu, a pastora Rosana, a irmã que não podia mexer a perna direito, ela não podia fazer isso. Eu tinha desnível de perna, um problema aqui na bacia, já tinha operado uma perna, e a outra, o médico falou, o negócio é complicado, a perna é um pouco menor. Nós oramos, ela começou a fazer, mexeu, fez o que não fazia. Foi curada em nome de Jesus. Amém? Aleluia, porque Deus ama operar milagres. Amém? Gostaria que nós ajoelhássemos aqui. Você talvez não possa ajoelhar, mas fica de pé. Se você puder ajoelhar, ajoelhe, mas se não puder, fique à vontade. Amém? Aleluia. E nós queremos pedir para o Pai. Eu queria que você pedisse para o Pai. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, como igreja, nesta hora, nós te pedimos que neste período de jejum, o Senhor nos conceda aquilo que temos te pedido. As palavras liberadas sejam poderosas, vivas no coração de cada um. É um tempo de transformação, de mudança. Leva-nos a possuir a herança que o Senhor nos deu. Não abrimos mão da nossa porção, Senhor. Ela é nossa por direito de herança em Cristo Jesus. Eu te peço, Pai, produza milagres sobrenaturais, extraordinários na vida dos teus filhos. Usa-os com os dons, que eles sejam cheios do poder do alto, que a vida seja transformada, Pai. Em nome de Jesus, nós nos prostramos na tua presença, nos humilhamos e cremos que o Senhor fará, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó Espírito Santo. Oh, aleluia. Amém. 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 Em nome de Jesus. Obrigado, irmãos. Aleluia. Glórias ao Rei. Aleluia. 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 Glórias a Deus. Amém. Vamos à palavra do Senhor. Eu estou na série Eu Creio em Milagres, amém? Eu vou hoje também compartilhar mais um milagre de Jesus que eu chamei Quando a Fé é Tudo. Vira para o seu irmão e diga, quando a fé é tudo, amém? Aleluia, glórias a Deus. Se você não ouviu a mensagem do domingo passado, perdeu metade da vida, mas tem chance de ouvir, está no YouTube ainda, tá bom? Ouça, porque você precisa entender o que você tem de herança em Cristo Jesus. Isso vai liberar poderosamente a sua fé. Eu coloquei hoje de manhã, o Espírito, né? Falo assim, mas é verdade. O Espírito colocou algo no meu coração, já estava esquecendo. Projeta para mim Hebreus capítulo 4, verso 2. E eu quero começar cada reunião com essa declaração, até a gente decorar, amém? Porque também a nós foram anunciadas boas novas, amém? Como se deu com eles, o povo de Israel. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada, a versão RC diz misturada. Então pense em você fazendo um bolo, mistura ali farinha, mistura aí o ovo, bate tudo, mistura o açúcar na água, misturada. Aí, obrigado. Não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Diga assim comigo, Pai, em nome de Jesus, eu recebo a tua palavra e misturo a fé, e eu não serei mais o mesmo. Amém. Amém. Aleluia. É assim que você tem que ouvir a palavra. Sempre que você a ouvir, misture fé. A palavra não é minha, não fique olhando para mim, não sou eu o dono disto. Graças a Deus, seria impossível realmente alguém declarar o que a Bíblia declara. A palavra é algo divino. Eu sou apenas um rio aqui para abençoar vocês. E eu quero que as águas limpas e poderosas do Espírito invadam o seu coração e mude e transforme seus pensamentos. Você que nos assiste aí também vai receber uma porção fresca da unção do Espírito Santo de Deus. Milagres não são somente curas,
Milagres são intervenções sobrenaturais de Deus na sua vida. Eu escrevi aqui o clamor do profeta no livro, dizendo: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver a água, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem na tua presença. O clamor do profeta era: ó, se fendesses os céus. Deixa eu dizer a boa nova: os céus foram fendidos, o véu foi rasgado e ele desceu. E o que vai acontecer? Os corações vão arder na presença de Deus. Intervenção sobrenatural também é o seu filho dormindo, rebelde, pensando no mundo, e ele acorda querendo Deus. Amém. É como um faraó enrijecido, mas Deus lhe dá uma visão à noite que muda o destino do servo José, porque Deus é poderoso para mudar qualquer circunstância. Intervenção de Deus, de Jesus, é o seu casamento, que viveu o ciclo, a festa do casamento de Israel, eram 7 dias, 7 aponta para um ciclo, viviam dias de anos sem graça, perdeu a cor, perdeu o sabor, ele está pensando em se separar, mas quando Jesus está presente, o sobrenatural, ele transforma aquilo que sem a cor, sem o sabor, sem o brilho, em vinho envelhecido, porque ele é o Senhor do tempo, do espaço, da natureza, da matéria. Ele pode realizar todas as coisas. Então expanda, não limite a Deus. Deus pode tudo. Jesus disse: tudo é possível que crê. A fé é o único ingrediente para o sobrenatural de Deus. Amém? E Jesus disse que a fé pode remover montanhas. Se pode remover montanhas, pode remover qualquer coisa. Amém? É isso que nós queremos. Amém? Nós queremos continuar Atos. E se você, as nossas orações de 24 horas serão em Atos dos Apóstolos. Amém? Aleluia. Nós vamos ler o livro de Atos dos Apóstolos. Aleluia, e vamos orar o livro, e a coisa vai acontecer nessas madrugadas, amém? Aleluia, amém? Mas o milagre que eu quero falar hoje é o milagre, o sobrenatural de ressurreição. Foram 3 ressurreições que Jesus realizou na terra, e eu quero me focar na ressurreição da filha de Jairo. Por quê? Porque a filha de Jairo, isso é uma outra mensagem que nós já ministramos, ela representa um novo tempo. Amém? Aqui a Bíblia diz que Jesus foi ressuscitar essa menina e ela tinha 12 anos. Mas antes de ir ressuscitá-la, Jesus curou também uma mulher que tinha 12 anos de enfermidade. O 12 na Bíblia é governo do Espírito. Amém? Então isso é profético. Nós vamos orar para iniciar esse jejum que Deus vai fazer na sua vida. Ele vai te colocar num tempo de governo do Espírito Santo. Quantos querem, digam amém. Amém. Quem não quer, vai embora. Quer dizer, fica aí, quem sabe você se converte. Aleluia, amém. Marcos capítulo 5, verso 21. Marcos 5, 21. Passando Jesus outra vez de um barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto ao mar. Tem uma visão de uma multidão. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Segura aí. Veja, nós ensinamos você e falamos muitas vezes isso, mas aqui eu vou corrigir a maneira de falar. Nenhum fariseu recebeu nada de Jesus, por causa da justiça própria, por causa do orgulho. Eles rejeitaram Jesus, eram estudiosos, conheciam a Bíblia, mas negaram o autor da vida, o autor da Bíblia, Jesus, amém? Mas todos os pecadores que vieram receberam milagre, mas, vírgula, exceto o fariseu Jairo. O único fariseu na Bíblia que você encontra que recebeu um milagre, e ó que milagre, foi Jairo. Quando o primeiro
e até único aparece na história, a gente precisa dar muitos ouvidos. Entendeu isso? Bem, Jairo significa o iluminado por Deus, e você vai ser iluminado por Deus, aleluia, também. Mas a Bíblia diz que Jairo foi até Jesus. Jesus é reconhecido como um rabi, como um mestre, mas os fariseus se opunham a ele. O povo aplaudia porque Jesus falava com graça e milagres eram gerados, mas os fariseus, por inveja, o mataram, diz a Bíblia. Então, para um fariseu recorrer a Jesus era uma humilhação diante dos outros. Lembra de Nicodemos? Nicodemos foi buscar Jesus à meia-noite, porque ele não queria que os seus companheiros soubessem disso. Por quê? Porque ele não queria se rebaixar. Ele tinha uma dúvida, foi perguntar para Jesus. E ele disse assim: mestre, ninguém pode realizar os milagres que você realiza se Deus não for contigo. Aleluia. Eu fico olhando para você. Deus vai usar você tão poderosamente para realizar milagres, que as pessoas vão falar isso para você: Adão, você só pode ser dos céus. Você vai falar: é mesmo? Aleluia. Aproveita, aleluia, aleluia. Isso não é poderoso? Ninguém pode realizar o que Deus vai realizar, a não ser que você seja do céu. Você é do céu. Você é cidadão dos céus. Você nasceu de um Pai sobrenatural. O Espírito Santo, Deus sobrenatural, habita em você. Suas palavras são incendiadas pelo sobrenatural de Deus. Aleluia. Mas esse homem, o que levou esse homem aqui a encontrar um milagre? A humildade. O que esse principal da sinagoga derrubou? Que muralha ele venceu? Ele venceu a muralha do orgulho. Deixe-me dizer algo para você. O orgulho é o pior pecado do diabo e o nosso. Ele é a veste da justiça própria, do mérito. Eu mereço. Eu acho que Deus tem que se fazer assim. Isso eu não faço. O pastor chamou para vir aqui à frente? O que vão dizer de mim? Eu sou um pregador. Se você não tiver disposição de deixar o seu título de lado, se você não se rebaixar e não se humilhar diante de Deus, atendendo o apelo do Espírito, seja ele qual for, você ficará impedido do milagre. Ouviu isso? Muitas pessoas têm dificuldade de falar que estão enfermas e pedir oração para os irmãos. Sabe por quê? Porque eles têm vergonha, uma vergonha misturada com orgulho. Eles preferem passar necessidades, passar dificuldades e não entendem o poder de oração da igreja. Eu não. Um dia eu tive aí uma dificuldade, inesperadamente a pastora Rosana teve uma apendicite. Na hora, 11 horas eu estava no hospital, 11h30 ela estava operando, assim, do nada. Eu mandei mensagem para todo mundo. Falei: irmãos, orem, porque quando esses profetas de Deus profetizam diante do trono, os filhos pedem, oh, aleluia, um pedido o Pai ouve, imagina de centenas, amém? Então eu quero ficar protegido. Pedro estava preso, dormindo, descansando, porque ele ia morrer, ele estava feliz, mas a igreja orava por ele, incessantemente, e Deus mandou um anjo lá. Um anjo, acorda rapaz, foi difícil acordá-lo. Ele estava entre sentinelas, as cadeias se soltaram, ele se vestiu, o portão automaticamente, já tinha portão automático naquela época, só sobrenatural, cruza a parede, abre as portas, não importa, não é poderoso isso? É a intervenção dos céus na terra, real, esse é o nosso Deus. Você tem que ter essa expectativa poderosa. E ele foi livre, porque oravam por ele. Mas tem pessoas que são assim: não, se o pastor vier pedir oração, o que será? Alguma coisa errada? Não, o pastor não pode pedir oração, certo? É o Deus. Não sou Deus, eu não sou filho de Deus, amém? Ora, por quê? Porque a religião ensina isso. Muitas pessoas vieram de igrejas que você não pode falar, que teve um problema. Se falar que a sua geladeira quebrou, eles vão falar: é porque não deu o dízimo, agora olha aí o juízo de Deus na sua vida. Eles ficam com medo. Mas se você quer um milagre de Deus, humilhe-se. Amém? A Bíblia diz que ele insistentemente, sabe o sentido dessa palavra? É esfolar. Imagina esfolar. Pega as unhas assim e arranha. Ele estava assim, Jesus, suplicando: por favor. Todos os da sua cidade ali, ele era o maioral, ele ensinava na sinagoga. Viram Jairo se humilhando, clamando por esse rabi de Nazaré.
Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Era o pensamento deles. Mas se você quer um milagre, humilhe-se. Ouviu? Humilhe-se. Clame para Deus. Às vezes a humildade vai ser revelada com o seu irmão, não com Deus. É muito fácil se prostrar diante de Deus, mas às vezes é difícil ouvir e submeter ao irmão. Amém? Então, se você quer milagres, não deixe seu coração se contaminar pelo orgulho da religião, da soberba da carne. Diga o que é para ser dito. Se é assim, diga, não justifique. Porque quando você justifica, significa que você usa a sua justiça própria. Mas quando você diz, é assim mesmo, é isso mesmo. É verdade, eu reconheço. Quando sua esposa fala, olha aí, você fala, é isso mesmo, é isso mesmo. Para de brigar com ela, aceite. Amém? Não bate nele não, aleluia. Estou vendo aqui, olha aí, rapaz, que eu vi de cotovelada agora, os irmãos. Calma aí, pega leve. Amém? Você pode dizer amém? Bem, existem vários princípios, mas o que eu quero destacar vem na sequência. Aleluia, segue por favor. Bem, uma coisa importante para você saber dentro dessa questão de orgulho é, não se importe com aparências. Amém? Ninguém tem nada aqui do céu não tenha recebido. Se você não tem, não finja que tem. Já viu famílias? Famílias são assim, algumas famílias, eles querem mostrar que estão bem, querem mostrar um para o outro, mostrar o carro, mostrar aquilo, tudo aparência. Deus não se importa com a aparência de ninguém, não se importe você, se importe com o coração sincero. O evangelho entrou para os gentios, para nós, em Atos 10, por Cornélio. Cornélio era um romano, centurião romano. Ele não era crente, mas a Bíblia diz que ele era piedoso, que ele ajudava os judeus, ele estava lá para implantar a cultura de Roma. Mas ele ajudava o povo de Israel. E aí ele orava, a Bíblia diz que ele orava a Deus, mas ele não orava em nome de Jesus. Ora, você não pode orar a Deus em outro nome. Você sabe que você só pode orar a Deus em nome de Jesus? Foi Jesus que ensinou. Você vai orar e pedir ao Pai em meu nome. Mas ele não usou o nome de Jesus. Mas Deus o ouviu. Sabe por quê? Porque ele tinha um coração sincero. Se você tem um coração sincero, Deus te acha. Amém? É um sincero. Reconhece que é. O que é, de fato, reconhecer a justiça que vem pela fé? É reconhecer que eu não sou nada. Eu não tenho mérito nenhum. Tudo que eu tenho veio dos céus, louvado seja Deus. Realmente estou passando por isso. É uma dificuldade. Já vi uma pessoa que você vai aconselhar às vezes e ele está com erro, e o que ele faz? Ele mente. Ora, você não ajuda ninguém que mente. Quem mente, não sei lidar com gente que mente. Não sei, porque a mentira é terreno do diabo. Ou é falar a verdade e ouvir a verdade, ou não tem negócio. Amém? Bem, porque isso envolve pureza. Se você quer milagres, ouça-me. Quebrante-se. Deixe Deus te quebrantar. Não aceite pensamentos de orgulho e soberbo em você. Não viva de aparências. Viva com sinceridade. Amém? Amém? Aleluia. Bem, Jesus foi com ele. Oh mestre, oh bendito, oh eterno, oh majestoso. Jesus. Uma multidão de pessoas. Milhares de pessoas ali para ouvir Jesus. E vem um homem e fala, Senhor, por favor, vai até a minha casa, por favor. E Jesus deixa a multidão para ouvir uma pessoa. Aleluia. Amém. Esse é o teu Deus. Se você fosse a única pessoa nessa terra, mesmo assim Ele viria te buscar. Porque Ele te ama. Isso é amor. E Jesus foi com ele, grande multidão o seguia comprimindo. Amém? Segue. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Até aí, só quero mostrar o cenário para você. Então Jesus estava indo, aquela mulher, lembra, tocou em Jesus, foi curada. E a Bíblia diz que ela começou a contar toda a sua história. Quando uma mulher diz para você, senta aí para eu conversar, e eu queria te contar toda a história, reserve 3 horas na agenda, 3 horas. 3 horas na agenda, foi a habilidade que Deus deu, fique em paz. Por que você acha que Jesus, ele confiou a mensagem da ressurreição para uma mulher? Por que você acha? Porque ele queria ter certeza que seria anunciado. Ele ressuscitou! Porque se o homem chega em casa, ela diz, que foi, querido? Falaram um negócio aí, depois eu te falo.
Mas ela chegou dizendo, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Aleluia pelas irmãs, amém? Bem, imagina aqui o cenário, Jairo ali do lado, coração, sabendo que a sua filha está morrendo, coração atribulado. Bem, vamos pular para o verso 35, porque o tempo é curto sempre. Falava ele ainda com a mulher, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, de Jairo, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Por quê? Deve dizer algo também para você lindo aqui. Você nunca incomoda o mestre, nunca incomoda Jesus, amém? Você pode pedir 790 vezes, se ainda você não recebeu, que ele vai te ouvir com um sorriso nos lábios. Nós não. Às vezes nós estamos lá no nosso grupo de oração e a gente se constrange. Vamos orar de novo. Estamos orando já há 3 meses e parece que nada acontece. Às vezes a gente fica constrangido de pedir de novo. Sim ou não? É verdade. Mas Jesus nunca. Quanto mais você tira dele, mais ele se satisfaz. Amém? Lembra daquela mulher samaritana que chegou junto ao poço de Jacó? Ela foi tirar a água e Jesus, dá-me de beber. Eles falaram de água, ninguém tomou um gole de água. Jesus revela a vida dela. Aquela mulher vai para a cidade e chama todos. Todos da cidade vieram ouvir Jesus. Mas os discípulos tinham ido comprar comida. Quando chegaram, come Jesus. E ele disse, não, eu não quero comer. Uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. E eles questionaram, mas quem lhe trouxe comida? Jesus estava cansado da viagem, diz a Bíblia. E ele passa a dizer que ele tinha uma comida, que ele tinha comido, a vontade do Pai. Qual foi a vontade do Pai? Jesus deu água para a mulher beber. Amém? E depois veio a cidade, e a cidade toda bebeu dele. Quanto mais você tira dele, mais jorra a vida, mais Deus se satisfaz. Amém? Então você nunca incomoda o mestre. Amém? Não é bom? Sua lista pode ter 1001 pedidos, que ele vai ouvir um a um. Você pode acordar às 3:30, ele vai estar pronto. Se você acordar meio-dia, ele vai estar pronto. Se você parou de falar agora, ele está pronto. Ele sempre está pronto para te ouvir. Isso não é lindo? Esse é Jesus. Esse é o nosso Jesus. O grande Deus que se fez homem. Aleluia! Mas agora chegou no verso que eu quero destacar o princípio para você. O princípio que eu quero destacar é o seguinte. Qual seria o ingrediente, a condição da fé para operar um milagre de ressurreição de mortos? Amém? Como eu disse, esse homem foi o único que recebeu o milagre sendo fariseu. Aí sim, segue. Mas Jesus, sem acudir, diga acudir. Acudir significa aceitar. A tais palavras disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Existem aqui, e aqui está no verso 36, o que eu quero te falar, 3 aceitações, 3 recebimentos. O homem veio e disse, chega, já morreu, acabou a esperança, não tem mais jeito, ok, acabou, faliu, está lá no hospital. Nós oramos, uma irmã que estava em coma 3 meses, ressuscitou. Ressuscitou e teve alta, está em casa, ela sorrindo. 3 meses de coma, amém? Aleluia, não desliga os aparelhos, Jesus está ainda agindo, aleluia, amém? Bem, e aí, veja, Jesus não recebeu tais palavras. Jesus operou na terra como um homem ungido pelo Espírito Santo. Em natureza, ele era filho de Deus, e isso coloca numa categoria à parte de nós, porque ele era o filho de Deus, encarnou. Amém? Mas como ministro, como homem, ele trabalhou ungido pelo Espírito Santo. Se você tem dúvidas disso, se ele operasse como Deus na terra, não teria necessidade do Pai ungí-lo com o Espírito Santo. Quem unge Deus? A Bíblia diz que Deus ungiu. Amém? Então, ele recebeu a unção do Espírito, a mesma que vós recebestes, diz a Bíblia, e permanece em vós. Então, tem uma unção poderosa e Deus vai acrescentar novas unções na sua vida. Amém? Essa é uma busca. A unção é a habilidade sobrenatural do Espírito Santo, que se move em dons, em tantas coisas poderosas. Mas Jesus iria operar o milagre. Jesus certamente sabe como a unção funciona. Ele não aceitou as palavras. Se ele aceitasse essas palavras,
fatos reais, o milagre não teria ocorrido. E é aí que eu quero mostrar para você. A fé que te leva à crença total é a fé que não permite palavras erradas entrarem no coração. Jesus não aceitou. E Jesus disse para o chefe da sinagoga, ele virou para ele e disse: não tenha medo, crê somente. Veja, crê somente. Era uma situação que não havia espaço para mais nada. É um copo cheio de água que não tem espaço para mais nada. Existirão situações na nossa vida que você precisará crer somente. Nada mais funcionará a não ser crer somente. E o que eu quero te ensinar é como você pode chegar nesse nível de fé. Ele está aqui. Isso tem a ver com o que você ouve. Ouviu? Medo. 1 João 4,18, na revista e corrigida, olha só o que diz João nesse texto. 1 João 4,18 diz: no amor não há medo. Antes o perfeito amor, que é o de Deus, lança fora o medo. Porque o medo tem consigo a pena. Digo, medo tem consigo a penalidade. A palavra é a punição. E o que teme não é aperfeiçoado em amor. Veja. O medo traz junto a penalidade. Ai, eu tenho medo dessa enfermidade. Pega ela e vem a penalidade junto. Ai, eu tenho medo de perder esse emprego. Perde o emprego e vem a penalidade junto. Foi isso que Jó disse. Jó disse, o que eu temo me sobrevém. O que ele temia? Perder os filhos, perder as coisas. Tudo que ele temia aconteceu. Você não pode abrir o medo nunca. Ouviu? O medo é um espírito. O medo é um espírito. Eu sei que as pessoas explicam, o medo é bom, porque se você não tivesse medo, você atravessaria a rua, e aí quando você vê o carro, você para. Não, você seria um louco. Não, se você não tivesse medo, você iria no último andar, 10 andares de um prédio, e iria andar na esquina. Então o medo te restringe ao perigo. Não, você seria louco, é só isso. O medo é um espírito. A Bíblia diz que Deus não te deu o espírito de medo. Ele te deu o espírito de poder. O medo nunca surge em você. O medo nunca sai de você. O medo vem contra você. E palavras erradas, palavras, às vezes fatos contrários à fé geram medo. Ouviu? Você é, eu quero te provar isso, o resultado do que você ouve. O que você está ouvindo está gerando em você fé positiva na palavra para o milagre ou fé negativa. Se você ouve o diabo, o princípio é o mesmo. A fé vem pelo ouvir. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. Veja, você crê. Mas para o milagre, para o que você precisa que a fé para essa circunstância venha. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Como a fé vem? Pelo ouvir. Esse é o princípio espiritual. Então o que você ouve está tocando na sua fé. Amém? Você entendeu isso? Se você encontrar um irmão, uma irmã que vive falando, eu vou deixar tudo isso. Eu não quero mais. Meu tempo, não sei isso. Altos e baixos na vida. Em vez de tentar aconselhar o que está acontecendo, primeira pergunta que você deveria fazer, olha só, discipulado puro agora, hein? Primeira pergunta, você deveria fazer assim para a pessoa: Maurício, o que você está ouvindo? O que você está ouvindo? Porque o que você está ouvindo são sementes que estão fecundando o seu coração. Amém? Então, você aprender a rejeitar como Jesus as palavras erradas, as palavras da impossibilidade, as palavras que te mantêm cativo, paralisado. Se você renunciar a essas palavras, então você vai ter um nível de fé crescente. Entendeu? O que pode tirar do seu coração a plenitude da fé é o fato de você ouvir errado. Eva ouviu a serpente. E olha o que aconteceu. Você sabia que a serpente se comunicava com Adão e Eva? Ela não sabia que o diabo estava na serpente. O diabo se incorporou na serpente. Por que ele se incorporou na serpente? Porque a Bíblia diz que a serpente é o animal mais sagaz.
astuto. E a Bíblia diz que o diabo é astuto, sedutor, enganador, ele é astuto, ele é malandro. O diabo é assim, e é uma característica de animal. Você sabia que animais têm características assim, maravilhosas? Amém? Nós tínhamos um sítio, eu preciso correr, mas deixa eu contar aqui para vocês. Irmãos, vocês estão comigo? Amém? Segura mais um pouquinho aí, eu só me lembrei agora. Eu não entendia de cachorro, ok? E nós tínhamos um sítio, 49 mil metros quadrados, lá na igreja de Guarulhos. E aí um irmão falou: pastor, eu tenho uns cachorros aqui que é bom para cuidar do sítio. Eles são protetores do sítio. Eu falei: que bom. E fui eu e a Mel, pastora Rosana. Eu me lembro ela levando o cachorrinho, tão bonitinho e tal. E ele era um labrador. Quem conhece não precisa dizer mais nada, né? Se entrasse um ladrão lá, ele pegava as coisas com a boca e dava para o cara. Ele ajudava. Eu falei para o irmão: esse é um cão de guarda? Esse é um cão de brincadeira. Ele gosta de pular na água, de brincar com as pessoas. Bem, a cobra tem uma característica: o diabo entrou nela. Por quê? Espiritualmente, os iguais se atraem. Jacó era enganador, e ele se atraiu para Labão, 10 vezes pior que ele. Isabel, a Bíblia diz, mãe de João Batista e Maria. Maria foi até Isabel, e ambas foram cheias do Espírito. Amém? Pessoas iguais se atraem no mundo espiritual. Isso é um princípio poderoso de vida. Ouviu, jovem? Amém. Cuidado com associações, tá bom? Mas veja lá, eu quero a fé crer somente. Volta para o texto para mim, rapidamente. Então, estamos lá em Marcos 5, né, verso 35, isso. Mais à frente, rapidamente, diz: tendo ouvido essas palavras, então não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Aleluia. Para Deus você nunca morre, você só vai dormir, amém? Se Ele não voltar. Mas veja, a fé que Jesus teve aqui é a fé completa. Ouviu isso? Isso é a operação do dom da fé. Eu creio, o dom da fé. O dom da fé é o dom que ressuscita mortos. Não é uma fé comum. Não se ressuscita mortos com a fé que você pode curar um cego. É um outro nível de fé. É essa fé inédita, para coisas inéditas. É a fé que teve Abraão. A Bíblia diz que Deus estava certíssimo. Estava certíssimo. Ele estava absolutamente convicto que Deus era poderoso para cumprir o que falou. Absolutamente. Não havia 0,001 de dúvida. Ele cria. Por que você acha que ele foi capaz de entregar o filho? Porque a Bíblia diz que ele creu que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dos mortos. Só que não havia testemunho na história de ressurreição de mortos. Era algo inédito, algo que a mente humana talvez não conseguisse planejar nem pensar. Coisa inédita. Hoje nós temos testemunhos na história de ressurreição de mortos, mas Abraão não tinha. E ele creu completamente. Amém? Bem, esse tipo de fé que Jesus falou: sai todos vocês aí, que olham as coisas do ponto de vista natural, ela só dorme. Verso seguinte, para encerrar aqui: e riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que estavam com ele, e entrou aonde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talitá cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Aleluia, segue. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. Aleluia! Amém? Hoje nós vamos orar aqui. E esse milagre, na dimensão que eu falei para você, espiritual, não podemos negar um milagre real, físico aqui. Amém? Mas existe um paralelo espiritual do que o Espírito Santo quer fazer. Ele quer colocar você no novo governo, o governo do Espírito. Amém? O domínio do Espírito, companheirismo do Espírito, presença do Espírito, amigo que está ao lado, amigo fiel, essa sensibilidade para as coisas de Deus. Mas você tem que aprender a cuidar daquilo que você ouve. Incrível isso, não? Diga, incrível. Amém? Incrível isso. Bem, deixa eu dizer algo para você sobre o ver e o ouvir na Bíblia. São dois princípios espirituais.
Normalmente nós falamos sobre ver Jesus, mas eu quero te ensinar que tem que ver e ouvir. As duas dimensões geram mudança em você. E isso está em Atos 2:33, diz assim: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Sempre que o Espírito Santo atua, e Ele vai atuar aqui, vai atuar aí na sua vida, você vai ver algo e ouvir algo. Amém? Amém? Veja, Jesus disse para os discípulos: alguns de vocês não vão morrer até verem o Filho do Homem no seu reino. 6 dias depois, Jesus leva eles para o monte da transfiguração conhecido, e Jesus emana a luz que havia dentro dele, mais do que o sol, porque não temos referência maior. Brilhou as suas vestes, o seu rosto, apareceu Moisés, apareceu Elias. Pedro, Tiago e João estavam lá. Pedro viu aquilo e disse: Senhor, quer que façamos 3 cabanas aqui, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Ele colocou os 3 igualmente. Amém. A Bíblia diz que uma nuvem veio, a nuvem é o Espírito Santo. Sempre que o Espírito Santo se move, você vê e ouve alguma coisa. Amém? Aleluia. Isso é ser cheio do Espírito. Você precisa andar cheio do Espírito, porque você vai ver as coisas do Espírito e ouvir das coisas do Espírito. E a Bíblia diz que uma voz disse: este é meu filho amado, a ele ouvi. Projeta Mateus para mim 17, verso 5, a parte final só. Eu quero que você leia Mateus 17, 5. Vamos lá, aleluia. O finalzinho: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Jesus tinha dito para os discípulos: vocês verão. Mas o Pai disse: a ele ouvi. Ouvir é escutar. Psicologia ensina, né? Minha filha me ensinou que a psicologia ensina que há diferença entre escutar e ouvir. Ouvir, você ouve e sai por aqui. É como às vezes você assiste os cultos pela internet. Você está lá distraído, você está ouvindo, mas você não está escutando. O sentido de ouvir na Bíblia é ouvir com o coração. Você vê com o coração e ouve com o coração. Lembra de Bartimeu, que viu além dos outros que viam naturalmente? É essa a visão de Deus. Mas veja, Jesus disse: verão. E o Pai disse: ouvi. Por quê? Porque aquilo que você ouve está transformando você. Aqui é a transformação, metanoia. É a mudança interior que o Espírito Santo produz em você. O que você está ouvindo está mudando metabolicamente você. Ouviu isso, querido? Ouviu isso, querida? O que você está ouvindo? O que você ouvir dia a dia está transformando você. Quando as bênçãos em Deuteronômio foram liberadas, Deus disse assim: se chamar a voz do Senhor. Eu vou trazer português. Se atentamente chamar, ouvires, chamar a voz do Senhor, então todas as bênçãos te alcançarão. O começo das bênçãos é ouvir. E a dupla ênfase: chamar, ouve. A primeira instrução da sabedoria é: filho meu, ouça. A primeira instrução. Quando Salomão pediu para Deus sabedoria, a origem da palavra é coração que ouve. Coração que ouve agradou tanto a Deus que Deus lhe deu honra e riquezas. Você pede honra e riquezas, mas Deus gostaria que você pedisse o coração que ouve. Ouviu isso? Porque se você ouvir as palavras certas, no momento que chegar a necessidade, a fé completa vai estar em você. Você entendeu isso? E isso aqui é poderoso. Isaías 1:19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, ouvir, comereis o melhor da terra. Quem quer comer o melhor da terra? Vira para o seu irmão e fala: você não quer não? Mais uma vez, levanta a sua mão. Quem quer comer o melhor dessa terra? Amém, seja feito segundo a sua vontade. E me ouvirdes. Você tem que querer e ouvir. Eu quero, agora ouça. Ouviu isso? Ouvir é poderoso, porque virá, o milagre virá, virá. Você ouve a palavra de Deus, você ouve a palavra de Deus, você ouve a palavra logos, a palavra escrita. Você ainda não tem fé, você não tem fé. Muitas pessoas pensam que fé é uma tentativa. Não é, fé é uma convicção. Ela vem a convicção, ela vem quando você ouve. Você está ouvindo a palavra. Quanto mais você ouvir, mais rápido chegará a fé. E quando ela chega, você tem
convicção. Fé não é um salto no escuro, é convicção. Quantas pessoas fizeram coisas tentando ver se ia funcionar, não funcionou e se decepcionaram. Esse negócio de fé não é bem assim não, olha o que eu fiz. Você estava achando que ia acontecer. Fé não é achar, fé é convicção. Deus dá a certeza das coisas, convicção dos fatos que não se veem. Então, antes de ter a fé, ouça. Jairo, não tenha medo, apenas creia, crê somente. Não há nenhuma alternativa para o seu milagre, a não ser crer. E eu estou te ensinando, para você ter esse nível de fé, se você precisar dele, cuidado com o que você está ouvindo. Hoje nós temos muitas vozes, você sabe que você pode ouvir a você mesmo. Senhor, eu quase vou orar para o relógio parar hoje. Deus amado, amém, mas eu vou encurtar. Quem está comigo aqui? Amém? Vamos segurar o que o Espírito vai dizer então. Veja, você tem a voz, você tem a sua voz, você tem a voz de Deus falando com você, e você tem a voz do diabo falando com você. O diabo fala na sua mente, na sua voz, na primeira pessoa. Eu acho que é assim. Às vezes é o diabo. Se você discernir, você vai ter o êxito. Amém? A Bíblia diz que Jesus perguntou para os discípulos: quem dizem lá fora que eu sou? Pedro se levanta e diz: tu és o Filho de Deus, o ungido que havia de vir ao mundo. Jesus disse: agora tu és Pedro. Uma transformação aconteceu pela revelação dada pelo Pai. Mas Jesus começa a contar da sua aflição e da sua dor e morte em Jerusalém. E aí Pedro chama Jesus à parte e diz assim: Senhor, tem compaixão de ti, isso não vai te acontecer. Jesus vira para Pedro e diz: arreda-te, Satanás. Ou seja, saia, Satanás. Sai da frente é o sentido. Tu não cogita das coisas de Deus, você cogita das coisas dos homens. Vou te falar como você pode identificar a voz do diabo. Ele sempre fala das coisas naturais, sempre fala das coisas dos homens. Pedro estava cuidando aparentemente de Jesus, mas era puro natural. Imagina se Jesus tivesse aceitado, a cruz não existiria. Eu e você, destino inferno. Mas Jesus falou: sai, diabo. Ele não expulsou Pedro. Por quê? Pedro recebeu uma revelação do Pai. Minutos depois, ele recebeu a voz do diabo. E ele não distinguiu. Ele não distinguiu. A gente podia ficar pensando aqui por quê, mas vamos seguir o texto. A Bíblia diz, e eu só vou citar para você os exemplos, que Davi quis fazer o censo de Israel. E aí, lá em Samuel, diz que Deus colocou isso no coração dele. Mas o mesmo texto em Crônicas diz que foi o diabo, sobre o mesmo assunto. E Davi fez. Porque ele fez, 70 mil homens morreram. Uma peste veio. Aí você lê o texto e fala: mas como Davi poderia saber? Deus falou e o diabo falou. A Bíblia no contexto mostra que a equipe de Davi tinha dito para ele: não faça isso. Se ele tivesse ouvido a equipe, as pessoas confiáveis que andam com ele, e assim com você, você vai estar seguro, porque às vezes você não vai discernir o que é que está dentro de você. Mas se você confiar que Deus usa homens e mulheres maduros para ter a luz na sua vida, você andará seguro. Oi, perderam meu som. Há inúmeros exemplos na Bíblia de ouvir para você ter êxito. Amém? Você pode dizer amém? Aleluia. Bem, deixe-me encerrar com um texto. Texto de Provérbios 3, versos 5 e 6. Provérbios 3, versos 5 e 6. Eu não sei o que ocorreu com o relógio hoje, porque, aleluia, eu tive que encurtar aqui meus slides para você, os textos para você. Mas diz aqui esse texto que se reporta à passagem de Jairo. Confia no Senhor de todo o teu coração, crê somente. Então deixa esse lado aqui, meu lado esquerdo, coração. A Bíblia diz: confia no Senhor de todo o coração. Do outro lado diz: não se apoie, estribar, apoiar no seu entendimento, na sua mente, na sua razão. Nem sempre a razão, ela é de acordo com a fé, nem sempre. Você ouve algo, isso está na sua mente, o diabo fala na sua mente,
Mas se você confirma isso pelas palavras, isso entra para o seu coração. É assim que funciona. Você pode neutralizar o que veio quando você não aceita essas palavras. Você rejeita essas palavras. Você não permite que a semente maligna entre em você. Ouviu isso? Mas a Bíblia diz aqui, não faça isso. Verso seguinte. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Ouça e veja Deus. Esse é o sentido do reconhecer. E Ele endireitará todas as suas veredas. Caminhos são diferentes de veredas na Bíblia. O caminho diz o que você está passando. Mas vereda é por onde você ainda vai passar. Então, se você quer Deus endireitando lá à frente, quem quer Deus endireitando as rotas que estão à frente? Quem quer Deus livrando você das ciladas do diabo? Deus vai lá e desarma os gatilhos malignos. Deus vai lá e destrói as intenções do diabo. Os anjos de Deus são enviados ao teu favor para te guardar em todos os seus caminhos, porque eles vão à frente. Amém? Veja, confia de todo o coração e não se apoie no entendimento. Muitas vezes você não vai entender porque as coisas aconteceram como aconteceram. Não tente entender. Deus mesmo vai restringir isso para você. Apenas creia somente. Creia. E quando você nessa situação crê, sem entender, Deus vai endireitar tudo que está à frente. Quem crê nisso, diga amém. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Aleluia. A equipe rapidamente aqui. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, glórias a Deus, porque nós precisamos aqui orar. Nós ainda vamos participar da ceia do Senhor, mas eu quero orar por milagres de Deus aqui, amém? Quem precisa de um milagre, milagre de cura? Levanta a mão, de cura inicialmente, cura física, cura, amém? Amém, várias pessoas precisam de milagres, glórias a Deus. Quem precisa de um milagre financeiro aqui, levante a mão. Amém, milagre de Deus, amém, nós vamos orar por isso. Amém, você tem que misturar a fé, amém? Jesus não disse para Jairo, Jairo, eu não aceitei as palavras, fique tranquilo. Não, Jesus disse, eu não aceitei, você Jairo, não deixe entrar em você as palavras, o medo, creia somente. Então, Deus não vai crer por você, amém? Você deve crer. Quantos creem? Creem. Você está diante de uma circunstância talvez tão complicada quanto esta de Jairo. Qual? E você não vê mais saída. A esperança já foi, você já tentou de tudo, morreu. Esse é o momento. Hoje aqui é o momento. Você sabe que milagres dependem de ambiente. Foi por isso que Jesus mandou sair todos aqueles que riram dele. Só deixou o pai, a mãe e os 3 discípulos. Nem os outros vieram, porque milagres dependem de ambientes de fé. Você crê? Quantos creem? Digam amém. A sua resposta para Deus é: Senhor, eu deixo nas tuas mãos. A partir de hoje eu vou crer somente. Você entende isso? Crer somente. Ai, pastor, meu marido não muda. Por favor, pastor. Você vive falando isso há anos e ele não muda. Coloque hoje nas mãos de Deus e diga para ele: Senhor, eu vou crer somente. Mas a batalha da fé virá. O que você deve guardar? O seu coração. A Bíblia diz que de tudo que você deve guardar, guarde o coração. Se você tiver um vaso de ouro, se você tiver um objeto caro, se você tem joias caras na sua casa, você não deixa em cima da mesa, deixa? Você não deixa um objeto caro à altura das crianças baterem para derrubar um objeto que custou para você 50 mil reais. Você coloca no lugar seguro. Joias você guarda, você protege. A Bíblia diz que sobre tudo que você deveria guardar, não é o seu dinheiro, é o seu coração. Seu coração. Sabe como você guarda o seu coração? A Bíblia diz: inclina o seu ouvido às minhas palavras. Inclina, guarda no seu coração. Você inclina o ouvido, sabe, para ouvir. Fala a Deus, sim, Espírito. Quando você tem essa atitude, você transfere para o coração. E você vai ver, quando o momento chega, a fé flui em você. A fé
para o sobrenatural. Amém? Amém? Amém. Bem, Jesus alertou Jairo, porque o milagre estava iminente. Eu estou te alertando, porque eu creio que o sobrenatural está vindo de Deus para você. Então você tem que cuidar das coisas que ouve, querido. As coisas que você diz, você também ouve. Ouvir transforma você. Amém? Amém? Aleluia, aleluia, Espírito Santo, aleluia, Espírito Santo. Quantos irmãos distribuem os elementos? Aleluia, louve ao Senhor. Louve ao Senhor, Espírito de Deus. De coração, louve ao Senhor. Sim. Esse é quem tu Todos, és. aleluia. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Vai liberando a sua fé, declare. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Eu sei que tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Quem tu és, o Deus do impossível. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Adoro a ti, adoro a ti, Senhor, de todo o seu coração. aqui, Oh, toca no Senhor nesta noite. Espírito Santo, cura o teu filho. Opera milagres sobrenaturais. Glorifica Jesus. Mostra o poder da tua presença. Aleluia. Restaurando os corações. Adoro a ti. Adore, adore, adore. Adoro a ti. Estás aqui, transformando histórias. Adoro a ti. Adoro a ti. Jesus, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Ele é. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Aleluia. Esse é quem tu és. A poder no Nome de Jesus. A poder. A poder no nome de Jesus. Poder para curar. A poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias Em nome de Jesus, quebrar. que as cadeias sejam quebradas. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. A poder Aleluia. no nome de Jesus. A poder em nome. A poder no nome Aleluia. de Jesus. Jesus. A poder. A poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Aleluia. Nós vamos orar por cadeias que ainda aprisionam. Talvez você está preso, não precisa se identificar na pornografia, nos vícios sexuais, em drogas, coisas que estão atormentando a sua vida. Nós vamos orar por você, mas fale com Deus.
eu creio que o poder do Espírito, a Bíblia diz que a unção despedaça os jugos. Nós vamos orar e a unção vai despedaçar jugos. Aleluia. Quem crê, diga amém. Vira para o seu irmão e diga para ele: crê somente. Crê somente. Vamos crer somente. Quando nós orarmos, vamos ter no coração só fé. Quem diz amém? Aleluia. Amém. Vamos participar da ceia depois. Eu quero orar, quero impor as mãos sobre os irmãos que estão enfermos rapidamente. Aleluia. Vamos tomar todos os cuidados necessários. Amém. Em nome de Jesus. Levante os elementos, você que já pegou. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tomou o cálice. Ele tomou, assim como você tomou esses elementos nas suas mãos. Esses elementos que estão nas suas mãos não são iguais aos elementos que sobraram na bandeja. Aqueles são comuns, esses são sobrenaturais. Amém? Porque Jesus falou: este é o meu corpo e este é o meu sangue. Aleluia. E quando você bebe de vida de Jesus e participa do seu corpo, tudo que ele é teu. Então há um poder espiritual neste momento, poder de cura, poder de libertação. Aleluia. Você tem que ter a fé certa. Amém? Aleluia. E nós vamos dar graças por esse pão, declarando que nele há cura, provisão de cura, de longevidade. Você e sua casa viverão todos os dias que o Pai destinou para você. Amém? E o sangue, diz a Bíblia, te libertou dos seus pecados. O sangue purificou todos os seus pecados. Você tem que crer nisso. Completamente purificado, e você foi declarado justo. Não existe nenhuma barreira entre você e Deus. Por isso, o milagre que você precisa, Ele vai fazer. Você tem que apenas crer. Crer. Se o que você precisa for impossível, é disso que Deus gosta. Porque se for possível, você faz. Você não precisa de Deus para os possíveis. Nós precisamos de Deus para os impossíveis. Amém? Aleluia. Multidões virão em nome de Jesus, eu declaro. O Espírito me lembrou que Ele me deu uma palavra profética, e eu fechei aqui, mas eu tenho que abrir para liberar ela sobre você. Amém. Obrigado, Espírito. Amém. Aleluia. Amém. É uma palavra curta, mas ela surgiu no Espírito. Amém. Levante os elementos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela cruz. Obrigado pelo corpo de Cristo rasgado por nós. Obrigado porque este corpo nos dá cura, comunhão, nos dá paz, nos dá libertação, nos traz o perdão e a comunhão viva entre nós. Obrigado pelo sangue de Jesus, que nos libertou da escravidão, das trevas, nos purificou de todo pecado. O sangue de Jesus nos justificou. É o preço da nossa herança. E nós participamos desta aliança, Jesus, contigo. Uma vez mais, para reafirmar a nossa gratidão, que reconhecemos tudo o que fizeste por nós. Nós não merecemos, mas recebemos tudo pela fé e com gratidão. Amém. Amém. Coma do pão, participe do cálice, louvando ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh Espírito Santo. Aleluia. Aqueles irmãos, amém, que precisam de uma cura do Senhor e tem liberdade de vir, os irmãos vão orar, passar álcool gel na mão com máscara e vão impor as mãos sobre você. Amém. Em nome de Jesus, se puderem informar qual é a enfermidade, os irmãos declarem cura específica sobre a enfermidade em nome de Jesus. Amém. Bem, se você também precisar sair, em nome de Jesus ainda eu
Deixa eu liberar essa palavra profética sobre você. Se você tem necessidade de sair por causa do nosso horário, amém? Uma palavra que o Espírito colocou no meu coração. Você levante as mãos para o alto e vai declarando amém. Amém. Eu disse para você que o milagre dessa menina significa um milagre do Espírito que te introduz num novo tempo, num novo governo do Espírito. Amém. Esta é a nossa vez de experimentar aquilo que a igreja em Atos experimentou. Esse é o mesmo Deus. Se Ele fez no passado, Ele é o mesmo. Ele continua fazendo. Ele quer fazer. E Ele vai usar você. E toda a glória será dele. Amém? Amém. Em nome de Jesus, eu declaro que Deus ressuscitará na sua vida o governo do Espírito Santo. Você andará em campos férteis e nenhuma semente será estéril. Haverá saúde e prosperidade em sua casa, e você será uma demonstração visível do amor do Pai e da fé de Cristo Jesus. Milagres se tornarão o seu comum. A sua vida será marcada por encontros sobrenaturais, intervenções de Deus na sua casa. Você tocará profundamente nas realidades do Espírito e da Palavra. Deus está preparando para você um novo tempo, o governo do Espírito, o reino dos céus em sua casa, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Aleluia. Recebemos pela fé. Eu recebo pela fé. Aleluia. 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 Oh, aleluia. 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 Oh, aleluia. Ei, aleluia. Amém. A Bíblia diz, oh meu Deus, hoje eu não paro de pregar. Tiago 1:21 diz assim: acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, qual é poderosa para salvar a sua alma. Quando você ouve uma palavra debaixo da unção de Deus, se você crê nela, ela está produzindo milagre em você. Amém? E essa é uma palavra profética. Creia nisso. Aleluia. Aleluia. Vamos orar por esses irmãos. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, os irmãos que querem vir receber oração para cura. Cura primeiro, cura. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos cura de Deus sobre cada um que está aqui. Em nome de Jesus, reivindicamos agora a autoridade externa. Uma palavra de conhecimento, alguém que está com uma dor na coxa da perna. A pessoa está aqui, a dor na perna aqui, na coxa. É o irmão, é a irmã? O irmão também? Então vem aqui o irmão. Em nome de Jesus, o irmão e a irmã aqui. Amém? Em nome de Jesus, essa dor vai desaparecer. Nós temos que testar os milagres, tá bom? Então nós vamos testar agora. A dor tem que sair agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Os irmãos põem as mãos pela fé. Se puder perguntar a enfermidade, ele é a dor na perna, vai desaparecer agora. Seja o que for, enquanto eu oro, os irmãos pela fé põem as mãos também. Põe as mãos em cada um deles. Em nome de Jesus, toda dor desapareça. Nós ordenamos a toda enfermidade agora. Saia deste corpo. Nós te expulsamos em nome de Jesus. Saia todo mal. Saia agora. Ouça a palavra de Jesus. Ouça a palavra de autoridade. Sai agora em nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando. Aleluia. Ouço cadeias quebrando. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder.
de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Eu ordeno todo mal no seu corpo. Ouço cadeias quebrando. Toda enfermidade maligna, sai agora. Você é livre. Ouço cadeias quebrando. Seja livre. Vai. Em nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome De Jesus, em nome de Jesus. Eu quero que você que tinha como testificar, você tinha dor, você tinha um caroço, algo que você pode comprovar agora. Eu quero que você procura. Em nome de Jesus, nós vamos, em nome de Jesus, permanecer firmes até o milagre na sua vida. Agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos lá. Estava com dor, em nome de Jesus, mexa, mexa. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu quero orar. Só um minutinho, eu quero orar por cadeias, cadeias espirituais. Você não precisa se identificar, quem está orando continua, mas eu vou dar uma voz de comando aqui. Em nome de Jesus, o poder do Espírito vai te colocar em liberdade. Aprenda a manter a liberdade. Amém? Ouça as coisas certas. Ouça. Se você ouvir as coisas corretas, terá a fé correta. Amém? Deus programou para nós como igreja um mover sobrenatural sem precedentes. Ouviu isso? Quanto mais árido for o solo, mais poder de Deus virá e mais glória será dada a Ele. Ouviu isso? Se a sua situação é muito difícil, espere, porque Deus gosta de atuar nela. Amém? Aprenda a ouvir as coisas certas. Ouça o Espírito, ouça a palavra, ouça e rejeite toda dúvida, rejeite. Se você já fez de tudo, nada funcionou, deixa eu dizer algo então, apenas creia. Fala para Deus: Deus, eu creio somente. E continue, e você vai ver o milagre, amém? Em nome de Jesus, Pai, eu oro. Em nome de Jesus, exerço autoridade no nome de Jesus com os meus irmãos, para ordenar a toda prisão, a toda cadeia do diabo, seja em vícios, toda perturbação do diabo em sonhos, toda perturbação à noite, toda audição de vozes malignas, todo espírito, todo pacto realizado, toda obra de malignidade, de magia, toda prisão no sexo, na pornografia, no adultério, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu declaro agora: seja quebrado em nome de Jesus, seja livre agora, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Levante suas mãos todos para o alto e diga aleluia, glórias, obrigado Jesus, aleluia, amém. A última oração eu vou orar, amém, por milagres financeiros, amém, amém. Para aquilo que Deus quer fazer, nós vamos precisar da bênção, da provisão sobrenatural de Deus, e Ele vai colocar nas suas mãos. Quantos têm o coração para o reino, para servir a igreja? Quem tem o coração, diga amém. Deus o sabe, eu só estou despertando sua fé. Então espere milagres, provisão sobrenatural na sua história.
Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos teus filhos. Tu és o Deus de toda a provisão. Em nome de Jesus, cremos na provisão sobrenatural, nos milagres inéditos. Cremos, Senhor, que o teu coração é que os teus filhos prosperem em tudo. Em nome de Jesus, eu declaro milagres financeiros, que as portas se abram para você, para o seu negócio, que você seja exaltado por Deus, que Deus te coloque acima, que Deus te coloque por cabeça, e que as riquezas venham até você, em nome de Jesus. E eu declaro toda a resistência do diabo, todo o império maligno que queira bloquear a produção de riquezas na tua vida, caia por terra agora, em nome de Jesus. Eu declaro que você é livre para prosperar, para prosperar. Quem crê, diga amém. 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 Aleluia. 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 Oh, Espírito Santo, count my one Lord. Aleluia. Aleluia. Diga comigo, eu creio em milagres. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Aleluia. Semana do sobrenatural sendo comum na sua vida. As portas que estavam fechadas, em nome de Jesus, foram abertas. Amém. Deu. Tchau para o seu irmão. Nós encerramos em nome de Jesus.